Jesus disse: tudo que pedizes ao Pai, no meu nome, eu farei. E Ele nos pediu para não duvidarmos, mas quando orarmos, crermos que receberemos o que pedimos, e aquilo nos será dado. Disse: poderia dizer a esta montanha, mova-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que você disse acontecerá. E você terá o que disse. Pai, nós sabemos que isto é tão real. Nós observamos isso dia a dia. E não há nenhuma falha em tua palavra. Segurando na linha da vida de Cristo e em sua promessa. Estamos entrando na presença de Deus através do nome de Jesus. Senhor, tenho certeza que Tu sabes todos os pedidos que foram feitos sob as mãos nesta manhã que se levantaram. A minha também está levantada, Senhor, e está, Senhor, porque eu sou uma pessoa necessitada. Eu oro que Tu concedas cada pedido, olhe para ele, Senhor, e responda seus pedidos, do mais novo ao mais velho, do menor pedido ao maior pedido. Então, Pai, responda a cada um. Eu peço isto no nome de Jesus. Então, lembre do meu Senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Eu fiz essa oração do nosso precioso irmão Branham, que sirva para todos nós. Já é uma oração de cura para aqueles que porventura estão doentes, estavam doentes, que eu já ouvi a oração aqui, né? Então a oração do irmão Branham já dá mais essa cobertura, né? Graças a Deus, obrigado, pastor, pela confiança, e todos vocês, todos. Nós estamos aqui com a mensagem contagem regressiva. E vamos ler a palavra de Deus, como já foi, está aí na tela, né? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Amém, até aqui. Podeis assentar. Que Deus abençoe a sua palavra. O irmão Branham usou esta escritura para pregar essa mensagem. Contagem regressiva. E nós vamos ler um pouco. Antes de ler a mensagem, eu fiz umas anotações aqui sobre assim, os cientistas de Deus, que ele vai falar aqui nessa mensagem. Os cientistas de Deus. Vamos falar de Noé um pouquinho. Para Deus, o obediente que é inteligente. Obediência é melhor que inteligência. Para o mundo não é assim, né? É o contrário. Inteligência é melhor que obediência. Para nós,
Para Deus, a obediência é melhor que inteligência. Noé foi obediente. Para o mundo, Noé não era inteligente. Para Deus, ele era inteligente, porque ele era obediente. Está vendo? Noé era. O mundo antediluviano era inteligente. Por que eles não entraram na arca? Porque eles eram inteligentes humanamente. Porque aquilo era ridículo para os olhos humanos. Para a mente humana era ridículo uma arca. Não chovia, não tinha previsão de chuva, porque o cientista dos homens provava que não tinha. Mas o cientista de Deus, chamado Noé, disse, vai chover. Por quê? Deus disse que vai chover. E o dos homens dizia, não vai chover. E a maioria ficou com a inteligência dos homens. Por isso não entraram na arca. Alguém me perguntou um dia, questionando, né? Por que Deus salvou animais e não salvou as pessoas? Por que uma coisa dessa? Aí eu pensei um pouco, pensei nisso aqui. Porque os animais eram obedientes. E obedeceram, e o povo era inteligente, não entraram na arca. Não tinha obediência. Então, Noé para o mundo era um camponês somente. Mas para Deus ele era mais inteligente que todos que viviam na terra. Está vendo? Aqui tem um livro do irmão Brana, que é o Sobrenatural. O irmão pastor deve conhecer e outros irmãos devem conhecer. É o 4º livro Sobrenatural de William Branham. O autor narra uma conversa do irmão Branham com um doutor incrédulo. Ele disse, o que você pensa daquelas tribos da África do Sul? Eles não estão progredindo cada vez mais? O irmão Branham responde, sim, eu suponho que sim. Há muitos idiomas orientais transplantados para a África do Sul, não é? Isto é correto. Em Durban, a metade é indianos. O doutor disse, eles são pessoas inteligentes de fato. Eu penso que Mahatma Gandhi foi um homem inteligente que já viveu. O doutor dizendo isso, né? O irmão Branham disse, eu defiro com você. Aí, eu penso que foi Jesus Cristo. O doutor disse, eu aposto que você não teve sucesso com eles, não é? Oh, sim, tivemos cerca de 30.000 convertidos em um dia. Está vendo? O cientista de Deus, irmão Branham. Mas o outro inteligente estava falando da inteligência daquele povo. E eles não iam dar atenção para o irmão Branham jamais, porque eram inteligentes. Mas acontece que um mais inteligente tinha chegado ali. Jesus Cristo. Então aquele povo deixou aquela inteligência que eles tinham e aceitou o mais inteligente, Jesus Cristo. 30.000 em um só dia. Está confirmado na mensagem. Lá na África do Sul. 30.000. Então, a inteligência, a ciência humana caiu tudo por terra. E os nativos, e muitos, milhares, como aqui foi, num dia só, 30.000. Mas eles ouviram um cientista de Deus. É o que nós estamos ouvindo. É o que nós estamos recebendo aqui, ó. Esse aqui é um cientista de Deus. Um dos maiores da nossa era, né? Mas para o mundo religioso, ninguém nem fala no nome do irmão Branham. Pode, esses pastores dos Estados Unidos, que é de denominação, não fala do irmão Branham. Ninguém fala. Eu tenho certeza que ele não falava de Noé. Se falava, era para falar, deve ser louco, né? Porque fazendo uma arca daquela, esse povo dizendo que um mensageiro foi enviado para eles, para preparar para o rapto, o que é isso?
que é isso? Mas nós temos certeza no que nós temos ouvido e crido. Nós temos certeza que essa mensagem prepara para o arrebatamento, para o rapto. Agora, como eu disse o irmão Brando na oração, às vezes nós duvidamos, devido à nossa parte humana, duvidamos. Mas é como diz, é melhor duvidar das nossas dúvidas e não da palavra. Eu posso dizer, eu duvido das minhas dúvidas, mas não da palavra. Porque nós sabemos que quando o tempo chegar para a transformação, Deus vai preparar a hora. É Deus que força a hora chegar, não é nem um homem, nem um pregador, ninguém vai forçar chegar ao arrebatamento. Não, é Deus que força a hora chegar, é Ele que vai fazer. Um dia, agora tivemos essa experiência, né? Fechado uns dias aqui, já dá para sentir um pouquinho daquilo. Mas não foi religioso, né? Mas a hora que for religioso, aí sim Deus vai mostrar quem é quem. Vamos aqui na mensagem. Contagem regressiva, vou começar aqui. Parágrafo 24. Falando tudo do cientista de Deus. Agora, eu estava estudando, poucos dias atrás, eu creio que mencionei isto, ontem à noite, superficialmente, que eu estava lendo ouvindo no rádio, vindo do Canadá, de onde um médico aqui nos Estados Unidos havia feito uma afirmação que o homem tinha 14 milhões de anos de evolução. Eles desenterraram um osso na Itália em 1800, em algum lugar em 1800, que este osso estava suposto a ser osso humano, que havia estado, enquanto eles fazem isto, para dizer quão velho aquilo era. E esse médico, como um homem idoso, colocou toda a sua vida estudando este osso. Você pode imaginar um homem inteligente, doutor, estudar toda a vida um osso que foi achado. E ele diz que esse osso é o osso de um homem que tem 14 milhões de anos de idade. Agora, quão sem sentido é isso? Como um homem tem jogado sua vida fora por nada, tentando desaprovar a palavra de Deus, e ele não tem nada, mas somente um eterno destino fora disso. E qualquer um sabe que se você enterra um osso no chão, dentro de 20 anos aquele osso está se desfazendo. Dentro de 100 anos aquele osso quase desapareceu. Somente pedaços dele. E não importaria a condição que você o colocasse. Veio, e então cerca de 1000 anos, o que seria daquele osso? 10.000 anos. Bem, o que seria 10 vezes mais aquilo? O que seria 1 milhão? Então 14 vezes 1 milhão. Oh, não. Isto simplesmente não é nem sensato pensar tal coisa. Um osso não duraria 14 milhões de anos sob nenhuma condição. O cientista de Deus está falando isso, eu creio. Quando que um osso vai durar? Além do mais, não há registros escritos do que aquele homem viveu em tal era, para ele saber aquilo. Nenhum registro de outro cientista lá 10.000 anos atrás, se houvesse um cientista há 14 milhões de anos, escrevesse, pusesse ali e fosse passando de geração em geração. Ó, achei um osso hoje, e vai indo, e vai indo, e vai indo, até chegar naquele homem 14 milhões de anos. Não tem, não tinha condição. Então, jamais aquele osso poderia existir, né?
Depois de tudo, Deus fez o homem da terra, na terra, 6.000 anos atrás. Cientista de Deus está dizendo isso. E aqui está confirmado aqui, ó. Geração por geração, não passa de 6.000 anos, que o homem foi criado. O homem, a mulher, né? O ser humano foi criado. 6.000 anos. Nós estamos entrando no 7º agora, né? Alguém estava discutindo isso comigo algum tempo atrás, em uma de minhas reuniões. Eu estava falando a respeito da evolução do homem, e disse que ele tem somente 6.000 anos de idade. E esse homem disse: bem, irmão Brana, nós podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Então você está todo errado acerca da coisa que está falando. Eu disse: não crê você na Bíblia? Ele disse: eu creio que o homem escreveu a Bíblia. Eu disse: é verdade que a mão do homem formou as letras, mas o Espírito Santo estava atrás da mão que formou a letra. Está vendo? O Espírito Santo que estava por trás da mão. O homem escreveu, instrumento de Deus, né? Então, é verdade. Mas ele disse: bem, lá você tem que admitir que eles erraram a respeito do mundo. Eu disse: a Bíblia nunca está errada, nunca erra. Ele disse: bem, se o mundo disse, você pode ver as montanhas como elas foram impulsionadas pelos vulcões. Eu disse: mas você somente... Ele disse: e Deus fez esse mundo em 6 dias. Eu disse: agora a Bíblia não diz isto. Vem? Você somente pensou que ela diz isto. A Bíblia não diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Criou o homem depois dos 6 dias, né? No 6º dia, né? Eu disse: vamos simplesmente voltar agora para determinar nosso argumento. No primeiro capítulo de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está vendo? Não tem data. No princípio. Sabe lá onde que é esse princípio? Só Deus sabe. Por quanto tempo ele estava fazendo, eu não sei. Ele não nos disse. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Então a terra era sem forma. Aí foi quando Deus começou a usá-la, veio. Então ele simplesmente quebra suas cabeças por nada, veio. Esse é o cientista. Os cientistas estão sempre querendo provar o contrário da palavra de Deus. O cientista humano. O cientista de Deus traz nós a crer no que Deus disse. Só gente simples para crer nessa palavra. Só gente da qualidade de Noé, da qualidade de Abraão. Hoje para nós, você pensa, Abraão é um grande homem. Na época dele não era. Na época dele era simples, um homem do deserto. Quem que daria valor ao homem do deserto? Diz que Deus falou com ele, veio para o deserto e está procurando uma cidade, e o construtor é Deus. E cadê a cidade? Olha a mente do homem, do ser humano, na inteligência do homem, onde vai? Passa por cima da simplicidade de Deus. E Deus não vai questionar com ninguém, ele vai para frente, ele vai andando, e vai salvando os seus, e vai abrindo o entendimento dos seus, e vai deixando o incrédulo para lá, vai ficando incrédulo para lá. Deus não vai lutar com o incrédulo para ele aceitar isso aqui. Deus não vai lutar com o cientista do mundo para aceitar isso aqui, porque isso aqui é para um povo pequenino. Jesus deu graça, né, ao Pai, por ter escondido estas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos.
Pequeninos quer dizer de alma humilde, não é pequena estatura, não é pequeno em sabedoria. Pequeninos é humilde, é gente humilde, é gente que pode parar, escutar e ouvir. É ovelha que pode ouvir a voz do pastor. Não importa quem seja usado, se o grande pastor fala, você aceita. O grande pastor está aqui. Nós reunimos no nome dele, Senhor Jesus Cristo. O grande pastor dirige o pastor Edir para conduzir esse povo e cuidar nós obreiros. Por quê? Porque é supervisor de Deus para cuidar quem está indo certo ou quem está partindo para o outro lado. Deus dá esse dom para ele, vigiar isso. Ele é o atalaia de Deus. E ele vê o mal antes de nós ver. Porque o atalaia lá no exército antigo, ele ficava lá em cima. O muro era alto e tinha aquelas guaritas e ele ficava lá para cuidar o inimigo, porque os inimigos vinham invadir a cidade. E ele ficava lá nas alturas e olhava ao longo. Quando ele via uma poeirinha, ele confirmava bem, é o exército inimigo. Ele já buzinava. E o povo lá embaixo, todo mundo se preparava. Vai começar a guerra. Vai começar a batalha. Porque o atalaia não ia tocar uma buzina à toa. Eles conheciam o som daquela buzina. Era preparar para a batalha. E todo mundo se preparava. Agora já pensou o atalaia não ver? Não, ele via. Ele via o mal antes de chegar nas... E Deus dá esse dom para os pastores, para ele ver o mal de longe. Então, muitas vezes, nós não entendemos as decisões que são tomadas. Não sei por que eu estou falando isso. Deus sabe. Nós não entendemos, eu não premeditei falar nada disso. Deus sabe. Nós não entendemos as decisões que é tomada. Com o tempo de vida que eu creio, eu fui aprendendo a esperar. A esperar coisas que eu não entendo, esperar e deixar Deus agir, e com o tempo Deus esclarece tudo. E eu não me enredei com nada. E eu não parti para outros lugares, para outro lado. Errado. Por quê? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Como a águia que renova as penas. Você quer ter sucesso? Como filho de Deus? Fique no seu posto do dever. Coisa que você não entende, ora e deixa Deus agir. Espera em Deus, afinal de contas, quem que é o nosso pastor? É Deus, Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor que é de todos nós. Ele domina tudo. Agora, se nós ficar atrás, sempre atrás, então Deus pode usar o pastor para nos conduzir, porque onde dar conta de nossas almas, diz Hebreus, né? E então eu dou muito graças a Deus por ter essa graça. É uma graça que você recebe de Deus. De não murmurar, de não precipitar. É uma graça que você recebe. Mas você tem que pedir, Deus me dê graça para me entender, para me suportar as coisas que acontecem, às vezes contradiz minha mente, mas eu não quero saber da minha mente, eu quero saber da minha alma. Eu não quero saber dos meus arrazoamentos. Eu quero que Deus me dirija, porque eu quero chegar lá. Nós queremos chegar lá.